seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Mariana Holanda, eu sou mentora de carreira e aqui nesse YouTube e também no Instagram eu trago assuntos sobre morar fora do Brasil, trabalhar fora do Brasil e vida espiritual. Neste quadro em específico, que chama Carreira com Fé, eu trago assuntos que envolvem a vida espiritual e a vida profissional ao mesmo tempo. Fica aqui meu convite para você se inscrever nesse canal e também me seguir lá no Instagram, @mariholanda. Neste vídeo, dentro desse quadro chamado Carreira com Fé, a gente vai falar sobre identidade. Por que é importante a gente falar sobre identidade? A gente ter clareza sobre esse assunto. Porque a nossa identidade, ela faz com que a gente tenha segurança, autoestima, faz com que a gente acorde todos os dias com a certeza de que a gente está nesse mundo aqui, cumprindo o nosso propósito. Então, é muito importante que a gente entenda a nossa identidade. Deus colocou esse assunto no meu coração e veio se confirmando através de algumas conversas que eu tive com amigos, né? Uma amiga minha recentemente compartilhou comigo essa indagação, né? Mari, muitas vezes eu tenho dificuldade de identificar o que eu gosto de fazer, quais são as minhas preferências ou o que eu não gosto de fazer. E tem um problema muito grande quando a gente não tem clareza daquilo que a gente quer para nossa vida, que é aceitar, né, muito facilmente aquelas coisas que as pessoas oferecem pra gente ou, enfim, definem por nós. Se a gente não define, se a gente não sabe estabelecer limites, falar sim ou não para as nossas escolhas das nossas vidas, tenha certeza que essas escolhas serão feitas por outras pessoas. Então é muito importante que a gente entenda a nossa identidade, quem somos, o que queremos, principalmente a nossa identidade em Deus. Enquanto eu estava meditando nessa palavra para trazer para você aqui hoje sobre identidade, Deus falou algo no meu coração muito forte com relação à identidade, que é o seguinte: algumas vezes na nossa vida a gente vai esquecer quem somos, né? A gente vai ter algum problema ou outro de identificar quem somos, o que queremos e ok, mas que nunca esqueçamos de quem Ele é, a identidade dele, o que ele é capaz de fazer, o que ele já fez na sua vida. Sabe, gente, que a gente não esqueça a identidade de Deus. Isso é muito importante, muito poderoso, e quando Deus falou isso no meu coração, eu falei, amém, Senhor, porque a gente, algumas vezes, não vai confiar na nossa capacidade, porque muitas vezes nós não temos a capacidade. Muitas vezes a gente não tem o talento necessário, muitas vezes a gente não tem as ferramentas necessárias para cumprir um propósito, um plano aqui de Deus nessa terra. Mas é Ele quem vai suprir. É Ele que é o nosso Criador. É Ele que vai ser capaz de nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Então, a gente pode esquecer quem somos, mas o que nunca pode acontecer é a gente perder essa fé, essa segurança na identidade de Deus, ok? Para que isso aconteça, eu vou te propor até um exercício depois que terminar esse vídeo. Você literalmente pegar um caderno e começar a anotar todos os milagres que você já vivenciou com Deus. Tudo aquilo que Ele já fez na sua vida até hoje, tudo aquilo que você já passou, todas as experiências que você já passou, que Ele mostrou o favor dele na sua vida. Sabe, só de você estar aqui assistindo esse vídeo é um milagre de Deus, sabe? Não pense que é por puro acaso que você está aqui. Só do fato de você ter saúde, de você ter acordado hoje com, sabe, respirando, com saúde, isso já é maravilhoso, já é ponto de agradecimento. Então, fazer um caderno, né, anotações sobre gratidão, não é uma coisa clichê, muito pelo contrário, é mostrar para Deus um coração de gratidão mesmo sobre tudo aquilo que Ele já fez sobre a nossa vida e, principalmente, declarar que reconhecemos quem Ele é e cremos em tudo aquilo que Ele pode fazer. Que Ele é um Deus do impossível, né, gente? Então, Ele é maravilhoso. Uma das confirmações de Deus sobre aquilo que Ele queria que eu trouxesse nesse vídeo hoje foi um dos devocionais desse livro aqui que eu já mostrei pra vocês, que é Café com Deus Pai. No devocional do dia 6 de agosto, ele fala sobre uma crise de identidade que muitas vezes as pessoas podem ter, né? Então, a crise de identidade é algo que dificilmente deixaria de estar acompanhada de algum trauma ou um sentimento de rejeição, né? Sendo estes os pais da crise de identidade. Então, algumas vezes essa crise de identidade ela pode vir ali de uma rejeição ou de algo que você passou na sua vida, mas que você não esqueça
de quem você é em Cristo Jesus, de quem você é em Deus. Uma vez que você aceita ser filho de Deus, você tem uma identidade de filho, você tem uma identidade que ninguém tem poder de tirar de você. Sabe, gente, uma vez que a gente entende essa nossa identidade, feridas são curadas. Sabe, a gente começa a passar a ter a capacidade de perdoar as pessoas que nos feriram, que nos machucaram, porque a gente tem uma identidade em Deus que nos traz uma paz no nosso interior, que nos traz cura emocional, né? Cura física, que nos traz o poder dele sobre nossa vida. Então você precisa entender e conquistar essa identidade de filho. E uma vez que você entende sobre essa identidade de filho, você passa a entender também que você faz parte de uma esfera de influência. Onde quer que Deus tenha colocado você, você está numa esfera de influência. Na sua casa, com as pessoas que você mora, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você tem uma esfera de influência. Hoje em dia, com o mundo da internet e o Instagram e o YouTube, a gente acha que influencer é só aquela pessoa que tem 1 milhão de seguidores. E eu quero te trazer para uma realidade em que você é um influencer. Você é uma influencer, né? E você precisa criar essa identidade de influenciador, né, na vida das pessoas sobre quem você é em Cristo Jesus, sobre quem você é e sobre aquilo que Deus quer que você faça na vida de outras pessoas. Eu falo isso porque algumas vezes a gente acha que eu vou parecer ser chata falando de Deus, falando de Jesus para as pessoas. Mas algumas vezes Deus quer que você mostre, né, o amor dele através de outras formas. De repente, aceitando as pessoas do jeito que elas são, né? De repente, mostrando, dando carinho, dando amor, estendendo a mão, ajudando essas pessoas, sabe? Sendo amorosa, fazendo diferença nas vidas das pessoas, né? Pensa aí na sua trajetória, sua caminhada, como que você tem impactado a vida das pessoas que têm passado na sua vida. E muitas vezes com essa vida corrida, a gente não toma o cuidado de sermos amorosos com as pessoas ao nosso redor, né? De pensarmos que essa pessoa ela pode estar reagindo de uma forma por conta daquilo que ela já passou na vida dela, pelos traumas que ela tem, né? E eu falo isso pra você e falo isso pra mim também. Muitas vezes eu deixo o meu lado Pedro da história falar mais alto, né? Quem já assistiu aí a série The Chosen sabe como o Pedro tem um temperamento muitas vezes explosivo, né? E a gente tem que cada vez mais pedir pro Espírito Santo nos dar a sabedoria de lidar com situações, né, com as pessoas, para que a gente deixe marcas na vida delas, né, de quem somos, né, somos filhos de Deus. E a gente tem essa esfera de influência e a gente deve atuar com responsabilidade dentro dela, né, amando essas pessoas. E para que as pessoas olhem para a nossa vida e digam e queiram, né, tenham interesse de saber mais de Deus, de conhecer mais de Deus. Sabe, gente, milagres são feitos para ser vividos e compartilhados. O que você tem feito com os milagres que Deus fez na sua vida? Muitas vezes a gente vive milagre e acha que é para ficar com a gente mesmo. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Ajoelha, né, ali no nosso quarto, agradece a Deus, mas não compartilha com ninguém. Não fala desse amor para ninguém. Sabe? Você tem que começar a compartilhar com todo mundo que vem ao seu redor, falar sobre o amor de Deus, falar sobre o que Ele já fez com você, com a sua família, né? E em nome de Jesus, se você não vivenciou nenhum milagre ainda, eu profetizo que você vai vivenciar, que você está prestes a vivenciar um milagre, porque você não está aqui à toa. A gente tem que parar de achar que a gente está nesse mundo, que as coisas acontecem por acaso. Você não está nesse vídeo por acaso, você não foi chamado aqui por acaso. Sabe, Deus está te chamando, Deus tem um chamado para você, Deus tem algo preparado para você, um futuro brilhante para você, mas você precisa entender quem você é. Eu estava vendo um vídeo recentemente da Lara Nesteruk, que eu gosto bastante do conteúdo dela sobre negócios, né? Apesar dela ser uma mulher que se diz, né, ateia, é claro, gente, que a gente nessa internet tem que filtrar muitas coisas do que a gente ouve, né? Entender aquilo que faz sentido para nossa vida e o que não faz.
Então eu acompanho por tudo, pela parte de business, de negócios, e trouxe um vídeo sobre autoestima, onde ela fala que a autoestima, ela vem do fazer, de você se movimentar, de você levantar, de você fazer o que tem que ser feito e trabalhar. Até certo ponto eu concordo com ela quando ela diz, né, de você não ser vítima na história, não fazer aquela coisa, aquele papel de porque eu busco em outras coisas motivação, e não, você tem que agir, e eu concordo com isso. Mas muitas vezes a gente não vai ter essa motivação interna de levantar da cama de manhã, de fazer acontecer, justamente por a gente não saber quem a gente é. Justamente por a gente acreditar que a gente não tem uma identidade, que a gente não tem nenhum propósito, que a gente não tem capacidade de, impactar a vida de alguém, que a gente não tem capacidade que a gente não tem valia, que a gente não tem valor, que a gente simplesmente, se a gente não acordar, vai ser a mesma coisa, sabe? Tanto fez, tanto faz. Então, essa motivação interna, ela precisa existir. E ela vem do Espírito Santo de Deus. Ela vem da identidade de quem somos. Ela vem de entendermos quem somos em Deus. De entender que Deus tem um chamado para cada um de nós. De entender que se você está pedindo para Deus, para que Ele fale com você, você também precisa da obediência. Obediência de ouvir e colocar em prática aquilo que Ele tem te pedido. Aquilo que Ele tem colocado no seu coração. E obediência vai ser essa parte de você levantar da sua cama, de você fazer acontecer, porque você sabe quem você é. Você recebe a palavra de Deus e você vai obedecer. Eu tenho certeza que o chamado de Deus não é para você ficar na sua cama. Você ficar lá deitada sem saber o que é para você fazer, você não ter motivação nenhuma, você ficar triste pelos cantos, você achar que você é esquecida, você achar que você está vivenciando tudo isso porque você merece vivenciar tudo isso, pelas coisas que você já fez, pelas coisas ruins, pelos seus pecados. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo pagou naquela cruz os seus pecados. Você tem um preço alto que foi pago por Cristo naquela cruz. Então você tem que levantar hoje e dizer: eu tenho a minha identidade em Deus. Os meus pecados, eles foram pagos por Cristo Jesus. E eu sou perdoada, eu sou amada, eu sou perdoado, eu sou amado. E eu vou levantar para cumprir o meu propósito nessa terra. Eu vou contar para as pessoas os milagres que eu já vivenciei. Eu vou contar para as pessoas do amor de Deus. Eu vou demonstrar esse amor da vida que Ele demonstrou a mim, a misericórdia que Ele teve sobre a minha vida, e vou ter misericórdia sobre a vida dos outros também. Algumas vezes a gente só quer receber a misericórdia de Deus, pedir o perdão e não perdoa as pessoas que estão no nosso redor. E não é capaz de perdoar, não é capaz de liberar o perdão sobre a vida das pessoas. Que misericórdia é essa? Que milagre é esse que você vivenciou, que parou em você? Então que você comece a entender que você tem propósito de vida todos os dias. Que você comece a entender que identidade de filho, ela é para ser vivida. Ela é para ser dia a dia colocada em prática. E Deus vai prosperar na sua vida financeira, na sua vida profissional, em tudo aquilo que você colocar a mão vai ser próspero. Por quê? Porque você está cumprindo o seu papel de filho. Você está colocando em prática a sua identidade de filho. Isso é muito importante. Quando você se conecta com essa esfera de influência que você tem na sua vida, as pessoas que Deus colocou na sua vida, você entende que influência é conexão com um indivíduo. Começa com um indivíduo. Não é ter 1 milhão de seguidores. Começa com a conexão que você tem com as histórias das pessoas que cruzam o seu caminho. E a partir dessas histórias, você contar suas experiências, você compartilhar com essas pessoas, você orar por essas pessoas. A sua esfera de influência começa ali. Ser missionário, gente, não é necessariamente ir para a África e ser missionário lá. Amém, se Deus te chamou para isso. Mas, se não, você tem que ser missionário no seu dia a dia, né? Levar a palavra de Deus diariamente, contar das experiências de Deus diariamente. Ter temor a Deus suficiente para ter sabedoria
e atuar dentro dessa, sabe, tomar as decisões corretas. Deus colocou no meu coração sobre essa parte de decisões também, sobre como a gente faz para tomar as decisões no nosso dia a dia, né? Diante da nossa identidade, diante de quem somos nele. E a gente sempre pede por sabedoria, né? Senhor, me dá sabedoria de tomar as decisões corretas, de saber para que caminho eu vou. E a sabedoria, ela só vem do temor. Lá em Provérbios 8 e 9 diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Olha que poderoso isso, eu vou repetir. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O que isso significa? Significa que não existe sabedoria sem você ter temor a Deus. Que se você não deixar de pecar por vontade própria, ou se você não deixar de ter vontade, as vontades da carne por livre e espontânea vontade, que o temor a Deus ele venha e ele te ajude nessa questão e você tome a decisão correta. Gente, a hora que eu entendi isso, como diz o meu amigo Ethan, quando ele recebe o entendimento de Deus, ele faz assim, ó. Quando eu entendi isso, e faz total sentido. Não existe sabedoria divina, sabedoria de Deus, se eu não tiver um temor a Ele. Se eu não olhar para Deus e falar, Senhor, eu temo a Ti. Me dá temor. Se você não teme a Deus, pede. Senhor, me dá cada vez mais um temor a Ti. Temor, Senhor. Porque você vai saber tomar as decisões corretas na sua vida. Você vai saber o que o Espírito Santo de Deus quer de você. Numa dessas conversas com a minha amiga, em que ela tinha essas indagações sobre não saber o que ela gosta, não saber o que ela quer, não saber... Enfim, ela disse inclusive que se alguém perguntasse para ela o que ela queria ganhar de presente, ela não saberia nem responder. Porque ela não sabe o que ela gosta, não sabe o que ela quer. Eu pensava, né, estava refletindo sobre isso, e Deus colocou no meu coração algo que é referente às nossas vontades. Muitas das nossas vontades, muito daquilo que a gente quer na carne, todas as nossas vontades da carne, elas são feitas para nossa destruição. Então, tudo aquilo que a gente seguir que é por vontade própria da nossa carne, é feito para nos destruir. Em compensação, todas as vontades e tudo aquilo que a gente que a gente quer fazer no Espírito, são feitos para nossa salvação. Olha que poderoso isso, né? Então, as vontades da carne são feitas para nossa destruição e as vontades do Espírito são feitas para nossa salvação. Eu não sei você, mas eu fico com a salvação, né? Então, é muito importante a gente buscar os nossos desejos, as nossas vontades no Espírito Santo. E eu falo isso porque são conversas que eu tenho com Deus constantemente. Eu, por exemplo, gosto muito de música sertaneja. Eu gosto de sertanejo, né? De ouvir música sertaneja. Mas quando eu começo a prestar atenção em algumas letras, eu entendo que essas músicas, elas são feitas para destruição. Destruição do casamento, destruição de amizades, destruição de muitas coisas que são sagradas, que são feitas pela glória de Deus na nossa vida. Então eu vou ficar proclamando isso? Quero proclamar e chamar aquilo que está alinhado com as vontades do Espírito Santo para minha vida, porque essa é a salvação. Essa é a promessa que eu tenho de Deus para minha vida. A minha eternidade nele, a minha salvação. Então, gente, é uma batalha diária, mas que a gente vence, a gente já tem o poder para vencer. A gente serve um Deus que já venceu todas as batalhas, que nunca perdeu nenhuma batalha. Por que é que eu vou escolher ir pelo caminho da destruição? Se eu tenho um Salvador, se eu tenho um Deus que me dá sabedoria, que me dá paz. Muitas vezes as pessoas estão buscando, gente, paz de espírito no coração, no mundo, em coisas erradas. Deixa eu te falar uma coisa, você pode até passar pelo cancelamento do mundo, passar por dificuldades, mas se você tiver a Deus, você é salvo aqui. Você tem paz aqui, no teu espírito, no teu coração. Se você tiver temor a Deus, diante das suas ações, as suas atitudes, a tudo aquilo que você escolhe para a sua vida, se você tiver o temor a Deus guiando essas escolhas, eu tenho certeza que você vai viver o teu propósito
que Deus colocou na sua vida nessa terra e você vai prosperar. E esse valor de filho que a gente tem, esse valor traz identidade. Então é esse valor que vai nos trazer a identidade de filhos, a identidade que Deus quer para nossa vida aqui nessa terra. E é uma identidade estável, é uma identidade inabalável, é uma identidade em Cristo que faz com que a gente levante todos os dias e vá cumprir o nosso propósito nessa terra. Sabe? Gente, muitas vezes a gente tá num trabalho que a gente não gosta. E a gente, em nome de Jesus, ora para que Deus coloque oportunidades melhores no nosso caminho. Mas dentro desse seu trabalho, desse lugar que você está hoje, eu tenho certeza que Deus quer que você faça alguma coisa. Que você toque a vida de alguém, que você influencie a vida de alguém. Tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida ali. Que você possa, diante da sua identidade de filho, diante da sua identidade de filha, buscar as respostas em Deus sobre aquilo que Ele quer para a sua vida. E ser obediente vai ser parte essencial dessa equação. Ser obediente, porque uma vez que a gente pede para ouvir a voz de Deus, uma vez que a gente pede para falar, Senhor, me dá sabedoria, me dá a tua vontade, a gente também tem que ter a sabedoria e a responsabilidade de obedecer. Nada mais entristece o coração de Deus do que filhos que não obedecem. Uma vez que a gente entende essa identidade, a gente passa a ter clareza do que a gente quer, clareza do que a gente busca, clareza das coisas, tá? Clareza do nosso ministério. Muitas vezes Deus também colocou isso no meu coração para eu falar isso para você hoje. Algumas pessoas estão com dificuldade de entender quais são os seus ministérios, né? Então, a gente veio nessa terra para fazer parte de um ministério. O que é um ministério, né? O ministério é aquela esfera de influência que você vai atuar, onde você vai levar a palavra de Deus. Por exemplo, Carreira com Fé, que é esse projeto aqui, eu trago assuntos de carreira junto com fé. E meu ministério é o ministério de carreiras, por exemplo, onde eu vou combinar esses dois assuntos e mostrar para vocês que existe um caminho ali para você dentro da sua vida profissional. Outras pessoas vão ter o ministério do casamento, onde vão falar sobre casais. Outras pessoas, por exemplo, como o Thiago Brunet, que é um cara incrível de fé, o ministério dele é para falar sobre vida emocional. De repente você não sabe o seu ministério ainda. Qual que é uma forma de você tentar começar a descobrir esse ministério, aquilo que Deus quer que você foi chamado para? Começar a identificar os milagres que Deus já fez na sua vida. Começar a fazer uma análise. Por isso que no começo do vídeo eu falei para você começar a anotar os milagres que Deus já fez na sua vida, tudo aquilo que você é grato por. Porque você vai começar a fazer uma análise. Quais são esses milagres? De repente, Deus tem um chamado para você dentro daqueles milagres que Ele fez na sua vida, né? E o seu ministério esteja ali dentro. Então, Deus também colocou isso no meu coração. Faça essa análise desses milagres. Analise tudo aquilo que Deus, por onde Deus tem te levado, os caminhos que Deus tem te colocado, quais são esses ensinamentos que Deus tem colocado no seu coração, né? É muito importante a gente estar atento à voz de Deus. A gente tem um vídeo aqui onde eu falo sobre ouvir a voz de Deus, sobre como saber a vontade de Deus para a nossa vida. Fazer essa análise dos milagres, você pode trazer sim respostas para o teu ministério. Então, saiba que você tem um propósito, saiba que você tem um valor. Esse valor, ele vai te trazer uma identidade. Ele vai te trazer uma identidade estável, onde qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa sobre você, mas você sabe quem você é em Deus. Isso é muito importante, ter uma confiança que vai ser inabalável, que vai ser uma rocha, que vai ser algo que não importa o que você passe, você sabe quem você é em Cristo Jesus. Não tem pecado que tire isso, não tem situação que tire isso, não tem nada que tire isso, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Diante disso, você vai ser muito próspera. Em nome de Jesus, muito próspero e muito próspera. Que em nome de Jesus, eu oro aqui agora e você declare amém aí. Em nome de Jesus, Deus possa colocar no seu caminho qual o seu propósito, qual a sua identidade, quem Ele te chamou para ser, que isso seja claro na sua vida. Eu declaro clareza, eu declaro prosperidade, eu declaro em nome de Jesus que você não está aqui por um motivo qualquer ou por acaso, que você está aqui por um motivo maior e que Deus vai colocar no seu caminho qual o seu propósito. E que você seja obediente o suficiente
para colocar em prática aquilo que Deus tem para sua vida. Amém? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo e compartilha com seus amigos. Um beijo, tchau!